E aí, gente, tudo bom? Hoje eu trouxe pra vocês uma resenha comparativa super esperada, super pedida. Desde que eu falei pra vocês que eu ia fazer essa comparação, eu esperei um tempo porque eu precisava usar bem, né, o Discoloration Defense, porque o da Hydrabane já tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado pra vocês verem. Então, já mostrando os dois produtos pra vocês, a resenha comparativa é entre o sérum da Hydrabane, que é o sérum multicorretor clareador, e o Discoloration Defense da SkinCeuticals. E por que a gente vai comparar eles dois? Porque teoricamente eles são produtos iguais. Teoricamente por quê? Já a gente vai falar, tá? Mas em termos de ativos, eles têm as mesmas porcentagens de ativos, tá? Por isso que a gente vai fazer essa comparação e porque o preço é bem diferente. É menos da metade, às vezes até 1/3 do valor o da Hydrabane em relação ao da SkinCeuticals. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você, por gentileza, curtir. E se você não for inscrito, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo sobre skincare, maquiagem e lifestyle. E se você se identifica com esses assuntos, aproveita para se inscrever também. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o sérum multicorretivo clareador da Hydrabane, só para situar vocês, para contextualizar, porque na verdade eu já falei bastante dele na resenha, então para não ser injusta com quem já viu, para quem acompanha o canal direitinho, eu só vou citar ele pra gente comparar com o Discoloration Defense, tá bom? A Hydrabane é uma marca relativamente recente, eles são famosos por serem mais minimalistas em relação a embalagens. Eles investem mais em ativos, também são conhecidos por serem veganos, cruelty free. O posicionamento de mercado deles é mais voltado para esse lado, mais natural e mais focado em ativos, e menos em marketing, menos em embalagens. Inclusive, eu não vejo eles mandando muitos recebidos para as blogueiras, até comentei isso no outro vídeo. E agora falando do sérum. Bom, gente, muitas pessoas falam, é uma inspiração, é uma imitação do Discoloration Defense. O que acontece? A fórmula do Discoloration Defense, se eu não me engano, eu não vou dar certeza para vocês, mas alguém comentou isso comigo, de que a fórmula dele, do Discoloration Defense, era uma patente, como muitos produtos vêm a ser uma patente. O CE Ferulic é uma patente da SkinCeuticals, porque foi uma revolução quando descobriram uma forma de deixar a vitamina C mais estável. E aí muitas vezes quando existe uma descoberta, uma formulação diferenciada, criada especificamente para aquela marca ou aquele laboratório, eles acabam patenteando, mas com o tempo pode ter uma quebra de patente. Então, vamos considerar que ou essa patente não existe ou ela foi quebrada, tá? Considerando isso, seria uma excelente alternativa, porque tem o ácido tranexâmico a 3%, o ácido cógico a 1% e a niacinamida a 5%. Essas porcentagens, elas não são aleatórias, tá, gente? Muitas vezes, para atingir esse percentual, é estudado para saber qual é o percentual ótimo de ação, ou seja, qual é o percentual mínimo para que haja uma ação benéfica na pele, mas também que não seja um percentual tão alto que venha a causar efeitos adversos ou que venha a ser oneroso para aquele laboratório, sabe? Então é um percentual ótimo, tá? Espero que vocês entendam essa analogia. Mas existe um detalhe aí, as pessoas costumam achar que são fórmulas exatamente iguais, que eles são 100% intercambiáveis, e eu vou te falar por que não são tão intercambiáveis assim. Inclusive, não vai se aplicar só a esse caso, tá? Vocês vão poder utilizar esse raciocínio para outras inspirações, para outros casos, e aí depois vocês vão tirar as próprias conclusões. Vamos começar falando da fórmula, porque eu já estava falando dela, então vamos comparar a questão dos ativos unicamente. Não vamos falar de outros componentes da fórmula agora, tá? Mas vou falar também. Então, gente, em termos de ativos, ainda assim não são os mesmos. Sabe por quê? Porque tá faltando um ativo que tem aqui no Discoloration Defense, que ele nomeia como HEPES, é como se fosse EPIS, mas é uma sigla em alusão ao ácido sulfônico, que é um ácido que vai ajudar a uniformizar a esfoliação na pele, que é uma das funções, que é um dos intuitos desses dois produtos, né? Esfoliar a pele para uniformizar o tom, porque aqui a gente vai ter
ácidos despigmentantes e ácidos esfoliantes na fórmula. Então, já nessa questão da fórmula dos ativos, a gente vai ter essa diferença, tá? As embalagens são bem parecidas, claro, mas a gente observa que essa embalagem é um pouco mais robusta, o vidro da embalagem parece um pouco mais grosso, o conta-gotas parece um pouco mais elaborado. Já tinha comentado que essa embalagem é bem minimalista, não é algo que me incomoda, eu também já falei isso. Eu acho excelente essa iniciativa de baratear embalagem para acessibilizar o skincare, o autocuidado, os cosméticos para quem também quer cuidar da pele, porque a gente sabe que embalagem é uma das coisas que pode encarecer mais um produto. A quantidade dos dois é a mesma, 30 ml, certo? Embalagens muito parecidos, não é algo que faz tanta diferença. Vou mostrar a pipeta para vocês. Agora a parte do preço, tá? Que vai ser um critério de muita diferença para as pessoas. O da Hydrabane eu comprei por R$70 na minha lojinha do Magalu. Lembrando que meus links ficam aqui abaixo, o link da minha lojinha. Eu ganho uma comissão em cima dos links aqui embaixo, inclusive dos cupons. Então utilizem não só para vocês obterem descontos, mas também para ajudar a manter o canal, a manter a produção de conteúdo aqui. E eu fico muito grata se vocês puderem me prestigiar. O preço da Hydrabane pode variar de 70 até 90. Eu consegui pagar 70 porque eu sempre fico de olho nas promoções lá da lojinha e sempre aviso para vocês, mas em média ele custa R$90. Já esse aqui pode custar de 200 a R$250. É bem mais caro. Mas, gente, eu vou ter que voltar aqui um pouquinho na explicação, porque eu já falei da Hydrabane e agora eu vou falar um pouquinho sobre a SkinCeuticals e o produto em si, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a SkinCeuticals é do grupo L'Oréal, como muitas outras marcas excelentes, como a La Roche-Posay, Vichy, e é uma das marcas mais indicadas por dermatologistas. Por quê? Porque ela foi criada junto aos dermatologistas, pensando nas necessidades de consultório, por exemplo, a questão do melasma. Então, o C. Ferulic, ele foi pensado para ajudar no tratamento do melasma, ajudar a clarear as manchas do melasma. O Discoloration Defense também. Então são cosméticos com uma tradição, com um prestígio, com muita pesquisa, com muito desenvolvimento. Então essas coisas podem pesar bastante, não só para o preço, mas para todo o arcabouço que envolve aquela marca. Muitas pessoas acabam preferindo comprar um produto que já conhecem, já conhece a procedência, já tem anos aí de mercado, já tem sua eficácia reiterada ao longo dos anos, mesmo que precise pagar mais caro. E a SkinCeuticals é uma das marcas assim mais caras, é como se fosse a marca top de linha da L'Oréal. Eu acredito que seja a mais cara assim que me vem à mente, porque Vichy é caro, mas SkinCeuticals, gente, tem produto da SkinCeuticals de R$500, então é uma linha realmente mais cara, mas por conta desse histórico deles, de ser bem focado na ciência, na inovação, nas evidências, inclusive, a L'Oréal, de uma forma geral, tem bastante estudo também, investe muito nessa questão de pesquisa, então você tá pagando por tudo isso ao consumir um produto da SkinCeuticals, tá? Outro ponto importante que vai diferenciar esses dois produtos é o seguinte: nenhum cosmético tem como ser 100% igual se você não conhecer a fórmula. Como assim a fórmula? Não é só a composição, não. Muita gente se engana achando que ler a composição vai lhe dar todas as informações necessárias sobre aquele produto, mas não. Nem se você for um químico, um farmacêutico, você vai obter todas as informações só olhando a composição, porque existem as quantidades, as concentrações dos outros componentes que não são os ativos, né? Que tem aquelas porcentagens muitas vezes, e às vezes nem dos ativos tem também, dependendo da marca, se não for do interesse da marca colocar. Então você não vai ter os componentes explicitados aqui, em quantos ml, enfim. Por isso que fica muito difícil fazer um cosmético exatamente igual manipulado. É uma pergunta super frequente. Tem como eu manipular? Com certeza tem, principalmente em questão de percentuais dos ativos. Mas o que vai diferenciar principalmente os outros componentes,
o sensorial, às vezes o cheiro, a textura. A sua experiência cosmética pode variar bastante, porque não são detalhes que estão ali bem explícitos, bem detalhados no rótulo ou na receita, por exemplo. Então lembre-se disso, que mesmo que haja uma inspiração, mesmo que você mande manipular, não estou dizendo que vai ser menos eficaz. Prestem muita atenção. Não estou dizendo que vai ser inferior necessariamente, mas é muito difícil ser exatamente igual, exatamente o mesmo produto. Fora que, vamos supor, em escala industrial, há uma padronização muito maior do que em uma escala artesanal. Existem grandes farmácias de manipulação que também trabalham praticamente como se fosse industrial, mas muitas vezes não existe a mesma quantificação, o mesmo rigor técnico de algo industrializado que é feito por máquinas. Quando existe a mão humana, pode estar mais passível de erros e de diferenças, a gente sabe disso. Já que a gente está falando disso, eu vou falar de uma das maiores diferenças para mim em relação a esses dois, tá? Eu não sei se vocês viram quando eu tirei as pipetas, mas os líquidos têm cores diferentes, ó. Um é amarelado e o outro é mais transparente. Primeiro ponto é essa diferença visual. Segundo ponto, a questão da textura. Gente, esse sérum da Hydrabane, ele não é líquido não, ele é uma água. Ele escorre feito água. E por que que isso me incomoda? Pode não te incomodar, mas minha opinião de consumidora, que é algo pessoal e subjetivo, como muitas coisas que eu vou dizer aqui, tá? Minha opinião é subjetiva, porque cosmético é assim. Eu não gosto porque, ao ser extremamente fluido, ele pode escapar e ele pode ir para áreas que eu não desejo. Aí você diz assim, ah, Cris, mas você tem que aplicar na mão, certo? Mesmo aplicando na mão, ele escapa entre os dedos. Ele escorre entre os dedos. Eu acho isso prejudicial para o aproveitamento adequado do produto, para o espalhamento do produto tão líquido que parece uma água. A textura, ela vai ajudar na espalhabilidade. Uma boa textura vai ajudar justamente nessa questão. Então não pode ser uma textura muito densa, nem uma textura extremamente fluida. Tem que ser um meio termo de acordo com aquela apresentação. Essa apresentação é em sérum, que é caracteristicamente mais leve, mais fluido, mas não significa que ele precise ser uma água, como é o caso desse aqui. Inclusive me disseram, ah, Cris, é porque você não conhece o Discoloration Defense. Mas eu acho que as pessoas que disseram isso, elas não usaram da Hydrabane, porque o SkinCeuticals, o Discoloration Defense, ele não é tão líquido quanto o da Hydrabane. A gente já percebe uma melhor facilidade para lidar com aquele sérum, sabe? Já não é tão aquoso quanto o da Hydrabane, eu já consigo dominar melhor aquele líquido, aquele cosmético na mão, consigo espalhar de forma mais tranquila, sem pressa de descer e escorrer. Então, isso foi um ponto que já começou a pesar aí pra mim. Particularmente, eu não gosto dessa cor amarelada, me dá a impressão de que eles estão querendo esconder uma possível oxidação do produto, uma possível degradação, uma perda de eficácia. Muitos produtos da SkinCeuticals têm essa coloração, inclusive. Mas isso aí digamos que eu consigo conviver com isso. Não é algo que pesa tanto pra mim. Mas uma coisa que pesa muito pra mim é o cheiro. Esse aqui eu não senti cheiro, praticamente. Eu vou até cheirar aqui de novo, pra não ser injusta, né? O da SkinCeuticals não tem cheiro. É como se o cheiro tivesse sido mascarado. E isso é algo que eu gosto muito. Eu gosto ou de um produto sem cheiro, com seu cheiro mascarado, o cheiro dos compostos mascarados, digamos assim, porque às vezes os próprios componentes do produto têm um cheiro característico, então eles podem utilizar odores para neutralizar, pronto, é essa a palavra. São outros componentes que podem neutralizar os odores dos componentes daquela fórmula, entendem? Já esse aqui, ele tem sim um cheiro característico, que eu achei até que ele estava estragado. E eu relatei isso na resenha, eu falei que quando eu usei, eu achei que eu não tinha lavado bem a minha mão do almoço e que tava com um cheiro como se fosse assim de alho. Eu defini como alho, mas pode ser que você ache que é outro cheiro. Essa questão já é também subjetiva, porque tem gente que, não, é cheiro de ferro, enfim. Eu não sei do que é o cheiro, mas tem um cheiro característico sim. E eu não gosto de cosmético mal cheiroso, gente. É um gosto meu, pessoal meu.
você pode conviver tranquilamente com isso. Eu sei que tem muita gente que prefere produtos sem fragrância, mesmo com mau cheiro, eu entendo completamente isso, mas eu sou o tipo de pessoa que ou não tem cheiro ou tem um cheirinho bom, porque cheiro ruim eu não curto. Eu acho que atrapalha a minha experiência cosmética naquele momento de me cuidar e tal. Então isso seria algo que pesaria muito para eu escolher um cosmético. Talvez esse aspecto não tenha tanto peso para você, talvez para você seja uma besteira isso e que você consiga conviver com isso tranquilamente. Mas eu só tô te dando essa opinião para caso você se importe também e no final você coloca na balança e decide se você acha que vale a pena ou não. Enfim, só tô expondo aqui as comparações e depois a decisão é sua. Então, nessa questão sensorial, também visual, eu achei mais favorável para os da SkinCeuticals, sabe, gente? Bem mais para o lado deles, pelo menos até agora, em relação a esses aspectos. Eu tô preferindo o da SkinCeuticals, o Discoloration Defense. Mas agora eu vou falar na questão de efeitos que eu percebi. Vamos lá, sendo bem sincera com vocês, provavelmente vai ter gente nova chegando aqui, então eu preciso explicar uma coisa rapidamente. Quando a gente faz a resenha de um produto, além da gente estar emitindo nossas opiniões, nossas percepções individuais e subjetivas, existem outros fatores que interferem, fatores externos, como por exemplo, a nossa rotina de skincare. Vamos supor, eu uso Discoloration Defense e uso protetor solar todos os dias religiosamente. Uma pessoa usa o da Hydrabane e usa o protetor solar de vez em quando. É óbvio que pode ser que eu tenha uma percepção muito maior de clareamento por causa de outros aspectos, entendem? Então, considerando que eu uso protetor solar todos os dias e eu tenho uma outra rotina de skincare adjacente ao uso desses clareadores, eu percebi sinceramente que os dois ajudaram a clarear sim a pele, mas eu não consigo quantificar para vocês qual clareou mais, porque na minha percepção os dois ajudaram igualmente. Pode ser que um seja superior a outro, se a gente for avaliar num ensaio, num teste clínico, fazendo um duplo cego, randomizado, enfim. Mas na minha percepção, nesse ponto, eu acho eles intercambiáveis, certo? Eu acho que se você quiser investir em relação ao efeito, eu acho sim que você pode usar o da Hydrabane sem haver tantas diferenças, tá? Claro que também tem essa questão de cada pele reage de uma forma. Eu não tinha tantas manchas, as minhas manchas eram mais de acne. Basicamente, as minhas manchas são de acne mesmo. Então, talvez uma mancha mais hipercrômica, uma mancha mais escura, vai ter um clareamento muito menor e uma percepção de clareamento menor, entendem? Eu espero que vocês tenham isso em mente. Então, gente, espero ter ajudado de alguma forma vocês, espero ter feito uma comparação de acordo com o que vocês estavam esperando. Espero não ter deixado vocês mais confusos, mas essa é a minha opinião, essa é a minha tentativa de ajudá-los a escolher. Se você puder investir no da SkinCeuticals, invista, eu acho que vale a pena sim, na minha opinião. Mas se você não puder, não se sinta prejudicado por não poder. A gente sabe que skincare é só um dos pilares no tratamento da pele, principalmente no clareamento da pele. O principal pilar, a pilastra, digamos assim, que sustenta o clareamento da pele é o protetor solar, tá? Preciso frisar isso porque às vezes as pessoas estão sempre buscando clareadores e na verdade elas não focam no principal, que é a proteção solar, o protetor sem cor e o protetor com cor para impedir a hiperpigmentação das manchas já existentes, por exemplo, do melasma, né? Então, preciso muito lembrar isso a vocês. E, claro, existem outras estratégias para clareamento de manchas que você pode pesquisar em relação ao skincare ou então pedir para o seu médico. Existem medicamentos muito eficientes, trazem resultados significantes, super eficazes e mais ainda procedimentos, né, gente? Vocês sabem que os procedimentos, eles são certeiros, são resultados mais rápidos, são mais caros, sim, mas não dá para negar que os efeitos vêm mais rápido e às vezes com uma qualidade até maior. Não esqueçam de olhar aqui embaixo os links, me acompanhem lá no Instagram também, acompanhem o grupo de promoções, deixem aqui embaixo alguma sugestão de vídeo, de comparação, de resenha que vocês querem. Um beijo e até o próximo vídeo.